Olá, estamos no ar com o programa Vitalidade. Ainda vivemos em momento de pandemia do novo coronavírus, por esse motivo estamos de máscara e com um distanciamento de 2 metros entre as cadeiras aqui no estúdio da TV Câmara, conforme prevê o decreto municipal. Hoje conversamos sobre como os excessos alimentares e a ingestão de bebidas alcoólicas, principalmente durante o isolamento social, prejudica o funcionamento do nosso corpo. A entrevista é com a médica endocrinologista e metabologista Bruna Nogueira Virg. Ela tem vasta experiência em obesidade e emagrecimento, doenças da tireoide, diabetes, distúrbios hormonais, osteoporose e doenças dos ossos. Doutora Bruna, então, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Vitalidade. Tudo bem. Nós estamos retomando o nosso programa aqui no estúdio, numa situação bastante inusitada. Temos que usar máscara por questões de proteção minha e sua e também de toda a equipe da TV. Mas acredito que o programa vai seguir a sua ordem normal, distanciamento também, todas as providências de higiene tomadas. Então, para sua tranquilidade também, seja muito bem-vinda, falando sobre esse assunto tão importante, né? Nesse momento em que as pessoas estão mais confinadas em casa e acaba levando a uma situação de ansiedade, de estresse e acabam também se alimentando de forma mais irregular. Exato, né, Tatiana? Muito obrigada pelo convite. E hoje vamos falar sobre esse assunto que está em voga agora nessa questão de isolamento social mesmo, né? Claro que os distúrbios alimentares não é uma coisa somente desse momento, né? Várias pessoas sofrem com essas questões, né? Mas nesse momento ele está intensificado. Qual a sua avaliação sobre esse assunto? Pode servir de gatilho, né, para ele surgir e se manter. Vários fatores estressores podem ocorrer para desenvolver um distúrbio alimentar, sejam eles internos, como, por exemplo, nas mudanças de vida da mulher, ali, puberdade, né, mudança física, emocional, quanto fatores externos, como acontecimentos da vida, problemas familiares, né, depressão. E o isolamento social também é um gatilho, ele está ali como um fator externo, a pessoa pode se sentir com solidão, medo de perder emprego, vários sentimentos ruins podem trazer essa pessoa e levar a ter um comportamento alimentar inadequado. É uma mudança muito grande na rotina, inclusive das crianças, né? Exato. As crianças em casa e a família toda precisa se adaptar a essa rotina e muda tudo. Então, mudando tudo, pode ter aí essa mudança na rotina pode acabar aqui alterando o comportamento alimentar dessas pessoas. Eu sou mãe de 2 pequenos, né? E a gente percebe o quanto eles estão comendo mais, e quando a gente conversa com outras mães, ou mesmo nos grupos de mães das redes sociais, é uma constante, né? Que eles estão comendo muito mais do que se tivesse, né, numa vida sem esse confinamento, né? Que orientações você daria, então, sobre a importância de se manter uma rotina alimentar nas crianças, nos jovens e também para nós adultos, assim, para que o nosso corpo possa também reagir melhor a esse momento de crise? Então, em relação às crianças, né? A criança é um ser em desenvolvimento, então tem energia para gastar o tempo todo. Então imagina, tu deixa uma criança presa em casa, num ambiente único, ela vai comer mais por diversos motivos. Seja por tédio, tá ali sem nada para fazer, vai comer. Seja por ter mais acesso à alimentação. Hoje tem estudos que mostram que quanto mais próxima a tua sala da tua cozinha, maior a chance de tu comer mais e, consequentemente, ganhar peso. Então, além disso, as crianças estão sem contatos com os colegas, sem brincadeiras rotineiras, assim, né? E que são coisas que acabam trazendo liberação de hormônios de satisfação e bem-estar
e a comida acaba agindo como uma compensação disso. Então, isso também serve para os adultos, né? Os adultos também comem por tédio, pela proximidade e por não estarem fazendo atividades que lhe trazem bem-estar. Outro detalhe importante das crianças, e eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, é que a criança ela segue o exemplo do adulto que está com ela. Então, se o adulto que está com ela come por esses motivos, ou está ansioso, come mais, traz mais comida à mesa, ou comida não saudável, acaba que essa criança vai repetir os hábitos desses pais. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. E lembrando que a alimentação saudável para um é para todos. Muitos pais chegam na consulta querendo emagrecer e dizem: na minha casa tem doce, tem guloseimas porque eu tenho crianças. Mas por que as crianças, né, podem comer guloseimas? Então, tem que ensinar as crianças que isso é só para de vez em quando, né? Não é uma rotina comer esse tipo de alimento. E a escolha da alimentação saudável, ela inicia na compra no supermercado. Então, comprando coisas saudáveis e evitando se comprar guloseimas, vai se consumir menos. Se sabe que se tu olhar um doce, isso é pesquisa também, tá? Se tu olhar um doce que está ali exposto na tua casa, tu tem um risco maior, tem um risco 50% maior de ingerir ele, caso ele estivesse escondido na tua cozinha. Então, o ideal mesmo é tu nem comprar esses alimentos, ou se comprar, esconder na cozinha e preferir ter escolhas melhores, né? Deixar à vista, então, em cima da mesa, frutas, porque as crianças, quando vão procurar, têm mais facilidade de encontrar, então, um alimento saudável do que não saudável, já que está se alimentando, né, de uma forma a ingerir mais alimentos, pelo menos é um alimento mais saudável do que outros que, de repente, não estariam presentes se não fosse essa época. Exatamente, tem alguns detalhes importantes em relação a isso, né, que são cientificamente comprovados. O doce, por exemplo, quanto mais tu come ele, mais vontade tu tem de comer ele. E se tu evita comer ele por vários dias, tu sente menos vontade. Então, quanto mais tu evitar o doce, menos vontade de comer ele você vai ter. Então, ele estando menos exposto ou não estando em casa, ajuda a ter esse controle dos doces. Outro detalhe que também é pesquisa científica, tá? Tu tendo uma cozinha arrumada adequadamente, traz uma sensação maior de bem-estar e se sabe que as pessoas comem menos com essa cozinha arrumada. Uma cozinha caótica, assim, toda desarrumada, com a louça para lavar, ela pode trazer fatores estressantes e fazer a pessoa comer mais. Quando a gente fala em distúrbios alimentares, né, iniciamos o nosso programa falando sobre isso, quais seriam os mais comuns? Temos alguns que são os principais. Então, primeiro, que o público geral conhece, né, a anorexia, que é a restrição calórica extrema daquela paciente, geralmente mulheres, né, daquela paciente que não enxerga o seu corpo como ele realmente é. A bulimia, que são episódios de compulsão alimentar seguido por um episódio de purgação, que é provocar vômito para eliminar esse alimento ou ingesta de laxantes, né, para evacuar. Temos também o transtorno compulsivo alimentar periódico, que são episódios relatados de excesso de calorias ingeridas, sem esse episódio de purgação que a bulimia tem. E recentemente tem surgido, tem aumentado a incidência do transtorno chamado vigorexia, que são pessoas insatisfeitas com o seu corpo, permanentemente insatisfeitas, e por conta disso fazem atividade física em excesso, né, que pode prejudicar a saúde.
Então, esses são os principais transtornos alimentares que nós temos hoje. E eles também podem acontecer independente do público, da faixa etária. Homens, mulheres, crianças, todo mundo está suscetível. Todo mundo está suscetível, mas existem grupos que têm maior risco. Exemplo, mulheres, tá? Mulheres jovens têm uma incidência aumentada em homens, tá? Mas nos últimos anos, mas ainda a mulher é o centro disso. Segundo, pessoas que trabalham com a imagem corporal. Exemplo, atletas de alta performance, dançarinas de balé, muito comum, né? E modelos, né? Que existe uma pressão aí para ter um determinado padrão de beleza, senão vai conseguir menos empregos e tudo mais. Outra situação, as pessoas, claro, a gente vê um movimento todo de aulas online, né, yoga online, funcional, algumas artes marciais, aulas de dança, né, mas a pessoa, às vezes, cerceada desse ir e vir, né, da sua liberdade de locomoção, acaba ficando tão... ela não consegue aderir a se exercitar por esse novo modelo, né? Tu percebe que ficar em casa durante esse isolamento social tem aumentado o sedentarismo? Sem dúvida. Até porque também a gente caminha menos, anda menos, fato, né? O que eu oriento assim, para os pacientes? Geralmente criar uma rotina, tá? Mesmo que ela não seja igual à rotina de quem está trabalhando fora de casa, criar essa rotina de horário para dormir, horário para comer, horário para se exercitar também. Aqueles 25, 30 minutos já fazem uma diferença bem importante para o bem-estar e também para a questão do ganho de peso ou manutenção de peso, né? Também, em relação à atividade física, o que a gente pode fazer? Hoje em dia, todo mundo tem no smartphone contador de passos, né? Se sabe que se tiver um mínimo de 2.000 passos por dia, né? Se tiver um mínimo de 2.000 passos por dia, a mortalidade pode diminuir, tá? Então, o risco de mortalidade acaba diminuindo. Então, é uma forma de controlar. A pessoa está ali com o contador de passos, com o smartphone, e já vai controlando um pouquinho mais para cumprir pelo menos essa meta em casa, para não ficar tão sedentário, né? As redes sociais e as novas tecnologias, elas tanto trazem facilitadores para a nossa vida, né? Por exemplo, não tem condições de... Agora, no momento, não pode caminhar na rua, não pode ir até a academia... faz parte de algum grupo de risco, por exemplo, né? Consegue encontrar aulas gratuitas, né, no YouTube e em outros aplicativos. Mas também me parece assim, que as pessoas estão ficando muito tempo mais nas redes sociais, né? Ou para interagir com a própria família, ou mesmo lendo e tentando se informar, o que também traz um pouco mais de angústia, né? E acaba que as pessoas acabam comendo mais também, né? Então tem esses dois lados, né? Do uso das mídias e das novas tecnologias. Sim, assim, puxando para o lado de distúrbios alimentares, tá? Então, isso pode servir como um gatilho até, que nem a gente falou inicialmente, para distúrbios alimentares. Tu tá ali na rede social, olhando determinadas pessoas ali que têm o corpo esteticamente perfeito, né? Só que um recado que a gente sempre gosta de esclarecer é que aquela blogueira com o corpo perfeito não necessariamente é saudável, né? E não necessariamente terá seus exames adequados para ter, né, saúde. Assim como obesos, por exemplo, que têm os exames normais, também não são pessoas saudáveis, né? Então, tem que cuidar muito com isso, né, com os danos psicológicos, porque essa situação de tu estar insatisfeito com o teu corpo
e se comparar com essas pessoas da rede social pode trazer danos negativos e desenvolver distúrbios, enfim. E também outros distúrbios psiquiátricos, como a depressão, a ansiedade. Você falou que tem alguns grupos mais predispostos a esses tipos de distúrbios alimentares e também mencionou que elaborar uma rotina para o nosso dia, para a nossa semana, podem auxiliar no sentido de diminuir um pouco a ansiedade, né? Sim. Haveria algum outro tipo de tratamento ou de hábitos que a pessoa pudesse incorporar no seu dia a dia com o objetivo, então, de minimizar essa ansiedade, esse comer em excesso? Em relação aos distúrbios alimentares em si, existe tratamento. Tratamento em geral de todos, tá? Em geral. Cada um tem seu tratamento específico, mas no geral. Uso de medicamentos, tá? Esses medicamentos são medicamentos que interferem em neurotransmissores do nosso sistema nervoso central e agem no mecanismo de fome e saciedade. Associado a isso, terapia cognitivo-comportamental. Então, é um paciente que vai ter que estar no mínimo em 2 profissionais de diferentes áreas para conseguir realizar o seu tratamento e ficar livre, né? Ou diminuir os episódios de compulsão, enfim, o que for. Em relação à população que não tem diagnóstico, mas aumentou a ingesta alimentar, e também esses pacientes compulsivos, a gente pode dar algumas dicas, como mais ou menos isso que eu falei. Ter uma rotina alimentar, evitar comprar guloseimas, eu acho que isso é uma das principais orientações, evitar ter em casa, ter um tempo para se exercitar, criar outro tipo de atividade que gosta de fazer, como ler, enfim, assistir filmes, evitar ficar o dia todo assistindo notícias, o tempo inteiro vendo notícias negativas, né? Separe um momento do dia e uma fonte confiável para ter essas informações, certo? E eu não sei se eu falei do exercício físico, mas 25, 30 minutos por dia do que for. Vai ver vídeo no YouTube, caminha ao redor de casa, qualquer coisa já está de bom tamanho, porque além de fazer bem para o corpo, ele também, a atividade física libera hormônios relacionados à sensação de bem-estar. Então, a gente vai puxar a compensação da comida, né, o prazer que a comida dá, para outras coisas. Então, equilibra um pouco mais. Você falou do prazer da comida, acho que nesse sentido entra muito a expressão que falam do comer emocional, né? Na maioria das vezes a pessoa ela não está realmente com fome, né? Ela come para suprir alguma demanda do seu emocional. Então, ocupando o tempo com outras atividades que lhe dê prazer, também de repente se reflete na menor diminuição, na diminuição, desculpa, da alimentação. Isso. Existem 2 tipos de fome, basicamente. A fome homeostática, tá? Um nome difícil, que é a fome real, que é aquela fome que a gente tem a dor no estômago, assim, de fome, precisa se alimentar, que é o momento que o nosso corpo necessita de energia e por isso nós vamos nos alimentar. Nessa fome homeostática estão envolvidos 3 hormônios, que é o hormônio da fome e saciedade e a insulina, né? Então, a leptina, grelina e insulina, basicamente, que regulam esse sistema. E nós temos a fome hedônica, ou fome emocional, que é relacionada às emoções, ao comer com os olhos, aquela situação de tu olhar um alimento e ter vontade de comer ele porque tem boas lembranças ou ele lhe pareceu palatável em outras situações. Essa fome emocional, tá?
ela é regulada principalmente pela dopamina e serotonina. Ainda também tem sistemas muito complexos que não foram bem estabelecidos, mas está envolvida nesse sistema. Só lembrar que essa fome não é o organismo necessitando de alimento propriamente dito, é realmente a questão emocional e o impulso, né, da pessoa, é isso aí. Bruna, chegamos ao final desse nosso primeiro bloco. Vitalidade de hoje traz esclarecimentos sobre como os excessos alimentares prejudicam o nosso corpo. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal. O programa Vitalidade está de volta. Hoje conversamos sobre excessos alimentares e o aumento de ingestão de bebida alcoólica neste período de isolamento social que vivemos em função da pandemia do novo coronavírus. Nós conversamos com a médica endocrinologista Bruna Nogueira Wirdig. Bruna, então, nos primeiros, sobrenome alemão, né? No primeiro bloco a gente conversou sobre os distúrbios alimentares, conversamos também as pessoas que estão mais predispostas a desenvolvê-los e quais seriam eles, né? Falamos um pouquinho a respeito do tratamento e uma coisa muito importante também que você comentou no final do programa foi a diferença entre o comer, realmente quando a gente tem fome, né? E o comer emocional, que se dá em conta das sensações que a gente tem, como a ansiedade, as angústias, né? Que estão, sentimentos esses que estão muito presentes neste momento agora, né? Principalmente nos 2 últimos meses. Falamos também, né, da questão das crianças, né? Que também tem aumentado a sua vontade de comer, né, e a ingestão de alimentos e a importância de se seguir sempre uma alimentação mais saudável e equilibrada possível, evitando assim, quando o pai ou a mãe sai para ir ao supermercado, comprar tantas guloseimas ou doces, né? Agora, nesse segundo bloco, como essa ingestão, queria te perguntar, como essa ingestão, né, esses excessos alimentares, não necessariamente um distúrbio, né, mas é comum, né, nós somos humanos e nesse momento de grande pressão, a maioria das pessoas está falando que realmente está se alimentando mais, né, do que o seu corpo de repente precisaria, né? Se isso fosse numa maneira continuada, assim, que tipo de problemas, né, essa ingestão irregular, né, e maior do que realmente o nosso corpo precisa, pode trazer para os nossos órgãos, então, né, e para o nosso corpo humano como um todo? Bom, que nem perfeitamente tu falou, quando a gente come além do que o nosso organismo necessita, a gente gera uma situação chamada balanço energético positivo. Esse saldo positivo vai se acumulando na gente em forma de gordura, né? Ou seja, vamos aumentar o nosso peso. A longo prazo, o aumento de peso pode levar à obesidade. E a obesidade é uma doença crônica que não tem cura, tá? E está envolvida no processo de diversas outras doenças, como diabetes, a pressão alta, infarto, AVC e até mesmo risco aumentado de infecções e risco aumentado de formas graves do Covid-19. O que a gente vê hoje, por exemplo, são pacientes jovens, né, sem comorbidades. A obesidade aumenta o risco, né, de formas graves do Covid-19,
E muitos dos casos, né, que nós estamos vendo, principalmente de pacientes jovens, eles que estão na UTI, em estado grave, eles são pacientes obesos, tá? Então, justamente por causar uma reação inflamatória muito maior do que um paciente dentro do peso. Então, se manter dentro do peso é necessário para manter uma boa saúde, tá? Então, eu acho que disso tudo, de comer mais, o maior risco é esse. Tá? Porque a partir da obesidade se desenvolvem várias outras doenças subsequentes. Um outro tópico que eu mencionei no início do programa é o aumento na ingestão de bebida alcoólica, né? As pessoas ficam mais nervosas, mais ansiosas e usam, então, a bebida como uma forma de escape, assim como a comida, né? Dos problemas, dos pensamentos negativos, né? A bebida alcoólica também traz uma série de malefícios para o nosso corpo. Quais seriam os principais, né? E se existe um consumo moderado? Excessos nunca são bons, né? Nem para comida, nem para bebida. O motivo da gente beber mais nesse período é mais ou menos igual da comida. Tá ali mais disponível, às vezes tem pessoas que fazem estoque de bebida alcoólica em casa, não precisa, não vai passar por blitz, não tem toda a questão aí de sair para jantar, beber e voltar, né? Então tá ali em casa, tá sem nada para fazer, bebe. O álcool a longo prazo pode trazer diversos danos ao nosso corpo, tá? Principalmente nas nossas células do fígado, podendo se transformar, podendo fazer o surgimento da esteatose hepática, que é a gordura no fígado, tá? Cirrose e até mesmo câncer hepático. Então, esse seria um dos principais danos que o álcool pode trazer. Além de ser uma bebida calórica, né? Uma taça de vinho tem 120, 130 calorias. Geralmente a pessoa não bebe uma taça de vinho, bebe 3 taças de vinho. Então vai se somando calorias e aumenta o risco de ganho de peso. Basicamente essas duas coisas, tá? O ganho de peso pelo excesso de calorias que a bebida alcoólica tem e os danos no fígado, além de aumento de risco de infarto, AVC, todas essas doenças também o álcool tá ligado. E também alguns tipos de cânceres, como o câncer de pâncreas e o hepático, que eu já falei. Se existe alguma dose ideal, sim. Em geral, para homens, tá, 2 doses por dia, o que daria um cálice e meio ali, 300 ml. Tem que te confirmar isso exatamente, tá? E para mulher, 1 dose por dia. Tá. Isso independente da bebida? Ou não. Destilados e fermentados? Vinho, tá, e cerveja. Os destilados, daí o tamanho da dose se difere, tá? Isso a gente teria que revisar. Mas essa quantidade, o ideal seria isso 5 vezes por semana e falhar 2 dias na semana, tá? Então, 2 dias tu descansa. No máximo, né? Além disso, aí já passou da conta. Falando um pouquinho também sobre a importância da nossa imunidade, né? Muitas pessoas estão preocupadas com a sua imunidade em relação à Covid, né? Existem alimentos capazes de aumentar a minha imunidade de uma hora para outra, ou isso é um exercício a longo prazo? E também falar um pouquinho, Bruna, sobre a importância e os cuidados com a suplementação de vitaminas, principalmente agora nessa época que as pessoas, né, às vezes estão tomando medicamentos por conta própria. Bom, perfeito. Ótima pergunta. Não existe alimento que vá aumentar a imunidade. Tá? Existe um conjunto de coisas que, se bem realizadas a longo prazo, vão trazer imunidade para a pessoa, que são dormir bem, tá? Se alimentar de forma saudável,
tratar adequadamente suas doenças, ir no médico regularmente ou para fazer prevenção ou para ajustar seu tratamento de sua doença, tá? E se exercitar. Realizando essas atitudes, basicamente isso, ingestão de água, né? Evitar bebidas alcoólicas, a longo prazo vai se trazer uma boa imunidade. Se manter também dentro do peso, tudo isso. É um conjunto de fatores que não é de hoje para amanhã que vão mudar. É alguns anos, né? Mas, claro que agora a gente pode aproveitar para começar, né? Bons hábitos e boas atitudes para melhorar a nossa imunidade. É um alerta, né? Em relação ao que tu comentou da automedicação, isso é muito comum. O que as pessoas pensam? Vitamina, como não é um remédio, não é considerado um remédio e é livre de receita médica para se comprar, tá ali na farmácia, pode comprar a hora que quiser, é isento de efeitos colaterais, mas não é bem assim, tá? Toda a substância que tu ingere, sendo vitamina ou fitoterápico, pode ter efeitos colaterais, pode ter interações com os medicamentos que a pessoa usa, tá? E também pode causar intoxicação vitamínica. Vou te dar um exemplo, vitamina D. Vitamina D em excesso também faz mal, traz intoxicação por vitamina D, que altera todo o nosso metabolismo do cálcio, podendo elevar o cálcio no nosso sangue, trazendo insuficiência renal, tá? Dano nos nossos rins e também fraturas ósseas, né? Então, tem que haver esse cuidado da automedicação, sempre consultar seu médico. Via de regra, nós, médicos, prescrevemos vitaminas quando elas estão faltando. Então, consultem os seus médicos para avaliar suas vitaminas e aí, se houver algum déficit, aí sim é indicado. No mais, não. E qual a importância de tomar um solzinho, né? Nós agora no outono, logo entramos no inverno, toda essa questão, né, da restrição, né, de frequentar parques, né? Mas qual a importância de se expor um pouquinho ao dia ao sol na síntese da vitamina D? Exato. A vitamina D, para nós gaúchos, é um problema grande, né? Muitos temos déficits, né, de vitamina D, justamente porque não se pega muito sol aqui, pela incidência do sol, enfim. Então, existe essa importância porque ela está envolvida no metabolismo da nossa formação do osso, tá? Então, é muito importante para, no futuro, lá, evitarmos fraturas, né, de colo de fêmur, enfim, fraturas que, para os idosos, deixam eles acamados, enfim, com baixa expectativa de vida. Então, essa é a principal indicação, tomar o sol e também, se tiver indicação, dosar a vitamina D para fazer reposição, caso seja necessário, para prevenir esses danos. Estamos nos encaminhando para o final do nosso segundo bloco, então, o final, né, do nosso programa. Se você pudesse deixar uma mensagem, então, quem está nos assistindo pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, no YouTube, no Facebook, né, de como manter nesse período, como tentar manter uma saúde integral do nosso corpo, né, corpo, alma, também o nosso emocional. Perfeito. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, tá? Em segundo, eu queria falar para as pessoas que é um momento que a gente pode pensar na gente mesmo. Então, a gente está mais recluso, mais com a nossa família em casa. Então, é hora da gente tentar fazer alguma coisa pela gente, que às vezes a gente achava que nem tinha tempo, né? Agora a gente tem todo o tempo para isso. Então, se a gente conseguir mudar um hábito que seja, começar a fazer uma atividade física, tentar comer um pouco melhor, em menos quantidade, se movimentar mais, tentar fazer atividades de lazer que nos trazem sensação de bem-estar
Enfim, adaptar um desses hábitos na nossa vida para depois que tudo isso terminar, a gente manter, já vai ser uma enorme evolução assim para todos nós. Segundo, seguir as autoridades em relação ao uso de máscaras e higiene, etiqueta respiratória, né? Lavagem de mãos, uso de álcool gel. Cuidar de você e cuidar da sua família, tá? Bruna, muito obrigada, então, pela sua participação aqui, prontamente aceitou o nosso convite, né? Gostaria que você deixasse suas mídias sociais, as pessoas que tenham dúvida, queiram conhecer melhor o teu trabalho, como fazem para acessar? O Instagram é @doutora-Bruna-Endócrino, bem fácil de achar, e eu atendo no Centro Clínico Regina, na sala 710. Posso deixar o telefone? Pode deixar o telefone, teu Facebook. 30 35 70 21, falar com a Adri, podem agendar consulta. Facebook é Bruna Virdig, também doutora Bruna Virdig, mas eu tô mais no Instagram. Bruna, então, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos e por todas essas informações que trouxeste para nós, então, sobre como a gente pode manter, né, o nosso sistema todo funcionando de forma mais equilibrada, principalmente nesse momento agora, né, tão diferente da vida de todo mundo, que é em função da pandemia do novo coronavírus. Isso aí, muito obrigada. O Vitalidade de hoje chegou ao fim. Conversamos sobre distúrbios alimentares e ingestão em excesso de bebidas alcoólicas nesse período de isolamento social e como tudo isso afeta o nosso corpo humano. A entrevista foi com a médica endocrinologista e metabologista Bruna Nogueira Virdig. Esse programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claro Net e exibido no Facebook da TV. Todas as edições do Vitalidade também estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, se cuidem e até o próximo programa.